Eu quero dar continuidade à mensagem que eu deixei mais ou menos no meio do caminho. Isso porque eu só tenho 15 minutos e quero aproveitar agora mais esses outros 15 minutos para tentar completar o raciocínio, a minha linha de pensamento. Então veja que a palavra de Deus está dizendo que ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. O Deus de paz, o Deus de amor, o Deus que desceu dos céus para fazer o homem, ele estava aqui no mundo. Ele veio por meio do seu Filho Jesus. E sabe o que acontece? O mundo não o reconheceu como Deus. E isso ficou difícil. Até o povo escolhido por Deus para preparar os demais povos para o Messias, o rejeitou, como nós acabamos de ler. E Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, verso 17, pelo que se alguém está em Cristo, queridos, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, você tem que entender isso, e tudo se fez novo na nossa vida, glória a Deus por isso. E ainda, o apóstolo São João, no capítulo 1, verso 13, diz o seguinte, para você que está aí assistindo nesse momento: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Entenderam? As pessoas que rejeitaram a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, essas pessoas, assim como nós, foram nascidas primeiro da carne, da vontade do homem, da mulher. Nós nascemos. Mas agora, você que já teve um encontro verdadeiro com Cristo, você nasceu de novo. Você não é mais a mesma pessoa, você se tornou uma nova criatura, porque os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a vontade de Deus. Está vendo aí? Este novo nascimento está disponível a tantos quantos queiram. A você que ainda tem dúvida, você precisa nascer de novo. Essa foi a mensagem de Jesus para Nicodemos diante daquele encontro que tiveram ali. Você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu direito essa mensagem de Jesus e ele perguntou: mas Senhor, porventura eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus disse: não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra para onde quer. Ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora pensa um pouco. Se você faz a vontade de Deus ou não. Ou você segue seus pensamentos. Faz o que você quer, o que você entende. Pensa um pouco. Você está submisso à vontade de Deus? Se não está, querido amigo, querido irmão, procure viver a vontade de Deus. Porque ele diz que sem ele nada nós podemos fazer. O nosso Deus, ele é representado por aqueles que de verdade aceitam a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Sejam judeus, sejam gentios. O Evangelho é para todos, sem distinção de ninguém. Sim, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 10, diz assim: vós que outrora nem ereis povo, e agora sois de Deus, vós que não tinhais alcançado misericórdia, e agora tendes alcançado. Está vendo aí? Para você que antes não tinha, mas que agora tem. Para você que antes não tinha alcançado misericórdia, mas que agora alcançou misericórdia, você precisa se alinhar, você precisa se ajustar com esse Deus que você professa ser o seu Senhor, o seu Salvador. Ainda
em Isaías, no capítulo 65, versos 2 e 3, diz assim: Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom. Entendeu? É só recapitulando, é só para você entender o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Ele faz isso, ele desperta nossos corações, dizendo: vocês estão andando num caminho que não é bom, e eu estou aqui estendendo as minhas mãos para vocês. E você pode até dizer assim: mas eu nunca vi a mão de Deus estendida. Realmente você não consegue enxergar. Nicodemos também não conseguia entender o novo nascimento. Ele não conseguiu entender. O próprio Jesus explicando para ele. Mas eu quero te dizer, meu querido amigo, só em você estar assistindo esse vídeo agora, a respeito dessa palavra pura e verdadeira, sem mescla, você está tendo a oportunidade. Isso aqui é Deus estendendo a sua mão para você. Isso aqui é Deus dizendo que você precisa deixar o caminho que você acha que é bom pelos seus pensamentos, para seguir o caminho que Ele determinou para você e para mim. O conselho do Senhor, de acordo com Levítico, lá no início da Bíblia, capítulo 19, verso 31. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, diz o nosso Deus. Olha bem, aí você pode agora até ficar eufórico aí do outro lado. Ah, está mexendo com a minha religião. Não estou mexendo com a religião de ninguém. Isso aqui é a palavra de Deus. Não vos torneis para os que consultam. Não se voltem para eles, aqueles que consultam os mortos através da mesa branca, através das suas práticas. Nem para os feiticeiros. Diz a palavra de Deus, está aí. Levítico, capítulo 19, verso 31. Não o busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor. Se você quer buscar alguém que te dê garantia de vida eterna, de paz, de harmonia, é o Senhor dos Exércitos, é o grande eu sou. Esses outros aí, que a Bíblia está citando, corra deles, como você corre de uma serpente venenosa. O seu compromisso deve ser com Deus. Você não precisa estar às escuras, você não precisa estar sacrificando nas encruzilhadas, nas esquinas, porque Deus está dizendo aqui para você. Ainda em Levítico, capítulo 20, versículo de número 6. Quanto àqueles que se voltam para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, tá vendo? Prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. Deu para entender essa palavra? É uma palavra dura, mas é real. Extirpar, como diz aqui, como ele diz, extirparei do meio do seu povo. Extirpar quer dizer destruir, tá vendo aí? Exterminar, extinguir, desarraigar, desenraizar, extrair, arrancar. É isso que Deus está dizendo. Aqueles que vivem nessas práticas estão numa situação complicada, até que se volte para o nosso Deus, até que tenha um encontro verdadeiro com Deus para mudar o rumo da sua história. Isso é que Deus está dizendo, com todas as letras. Isso é, na verdade, o fruto da desobediência. Está vendo aí? A desobediência desenfreada de um povo que não tem preocupação com seu Deus, até chama pelo nome, sabe que ele existe, mas treme quando se trata de viver na sua presença e de fazer a sua vontade. É isso que acontece. Você certamente precisava de ouvir essas palavras nessa noite. Eu estou dizendo isso porque quando Deus manda a gente falar é porque Ele sabe que alguém lá do outro lado está precisando dessa palavra. É isso. Ele é onisciente. Eu não sei. Eu nem te conheço. Talvez você seja uma pessoa que
não me conhece, eu também não te conheço. Mas Deus mandou você assistir esse vídeo, alguém enviou para você o link, porque você precisava dessa palavra. E essa é a palavra do nosso Deus. Mateus está falando também de um povo rebelde. Em Mateus capítulo 23, verso 13 e 14. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão querendo entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigor no juízo. Está vendo aí? Deu para compreender isso aqui? Ai de vós, escribas e fariseus. Eu estou aqui com a incumbência de passar a palavra como ela é para você. Eu não estou aqui para botar pano quente, para dizer, não, você pode fazer assim, assim, que tudo vai dar certo, e por fim, nós vamos ter um momento depois da sua morte, nós vamos recomendar a sua alma, e tudo vai ficar bem. Ah, não, meu querido. Não é assim que funciona com Deus, não. De forma alguma. E aqueles que estão ensinando isso para vocês, eles têm um preço muito alto a pagar. Cuidado, porque tanto eles como vocês podem cair na mesma armadilha. Veja bem, pois que fechais aqueles, os escribas e fariseus, fecham aos homens o reino de Deus, o reino dos céus, e nem eles entram e nem deixam aqueles que querem entrar. Entenderam? Porque eles botam outras coisas pelo meio e você fica sendo enganado a vida toda, até quando você fechar os seus olhos e não tem mais como decidir por Jesus. E quem vai pagar o preço? Você. E aquele seu líder, aquele que você diz que é o seu mestre, aquele que você faz reverência a ele, seja eu, seja quem for, se eu te ensinar o contrário do que eu estou te ensinando aqui, eu pagarei o preço tanto quanto você que me seguir. Agora, se eu estou te ensinando, eu estou citando o capítulo, estou te orientando a fugir dessa situação, eu não tenho preço a pagar por conta disso. E você aceitando, também não vai pagar por isso, porque você vai acertar o caminho tanto quanto eu. Louvado seja Deus por isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigor no juízo. Está vendo aí? É como que tem um julgamento diferenciado e pagará o preço por você e por ele mesmo. Ainda em Mateus 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha que situação. As pessoas que se envolvem em determinadas seitas, que andam fazendo proselitismo, e muitos deles ainda aceitando todo aquele corpo doutrinário antibíblico, quando sai dali, não procura um lugar de reconciliação. Se tornou filho do inferno 2 vezes mais. É o que diz a palavra de Deus. Está em Mateus 23, verso 15. Você pode conferir isso aí. E eu quero concluir dizendo: assim diz o Senhor, mantende a retidão e faze justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. A minha justiça a manifestarei. Está vendo aí? É o recado do Senhor para você que me ouve nessa noite. E isso fazei, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos convertemos a Cristo Jesus.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa seja mais uma noite de bênção para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.